Vamos agora dar um up nos nossos conhecimentos sobre o Select. Nós vamos aprender a fazer os joins. Joins é a união de uma ou mais tabelas para podermos fazer a nossa seleção dos dados ou a nossa consulta com os dados utilizando mais tabelas. Quando nós usamos uma única tabela, nós não precisamos fazer nenhum join, porque todos os dados estão armazenados num repositório só. Mas a partir do momento em que você precisa explicar esses dados através de uma dimensão, você vai precisar fazer o join. Vamos utilizar uma consulta aqui em branco. Vamos trabalhar com o nosso banco de dados db_select para trabalhar com esses joins. Vamos começar fazendo aqui um select simples da nossa tabela de nota fiscal. Quando você estiver começando a fazer os trabalhos com os joins, você tem que conhecer um pouco a tabela, então você vai ter que fazer um select na tabela, use o top, alguma coisa para que você possa trazer um conjunto limitado de dados. Nessa nossa tabela de notas fiscais, por exemplo, nós já vimos que nós temos aqui duas colunas de chave estrangeira, que eu preciso poder cruzar, que eu preciso cruzar com outra tabela para descobrir quem é a pessoa e qual a forma de pagamento dela. Nós vamos montar uma estrutura padrão dos dados. Então, select from, e aqui vamos colocar uma cláusula where. Eu vou colocar aqui apenas um filtro depois. O from vai ser a nossa tabela nota underline fiscal, e eu vou colocar aqui um alias para ela, NF. No select, nós vamos trazer alguns campos. Por exemplo, nf.número da nota fiscal, vírgula. nf.id pessoa. id pessoa primeiro e depois nf.id forma de pagamento, vírgula. Nós vamos trazer também nf.valor da nota. Com essas informações eu vou colocar aqui um where. Where número da nota fiscal seja maior do que 1.700. Vamos ver se nós temos algumas notas nessa condição. Pressionando F5, nós temos sim. 2.297 registros, é muita coisa. Então eu vou restringir um pouco mais. Where, número de nota, between 1.700 e 1.720. Pronto. Com isso nós praticamos também os conceitos. Veja que não tem, nesse caso, vamos aumentar um pouquinho a nossa range para 1.790. Vamos analisar aqui um pouquinho de 1.700 a 1.710. Eu acho que eu acabei fazendo algum select aqui. Vamos ver qual foi o critério. Número da nota fiscal, between 1.700 e 1.710. Ah, é claro, nós não temos 1.700, é 10.700 e 10.710, agora sim. Está vendo a importância de praticar e prestar bastante atenção nas consultas que nós estamos fazendo? Agora eu consigo trazer os meus resultados. Muito bem. Qual é o nome da pessoa que comprou os dados cujo ID pessoa é 654? Difícil dizer. Por isso, nós vamos precisar fazer um join da nossa tabela. Nós temos aqui um padrão de escrita, e esse padrão é chamado de padrão ANSI. É um padrão onde qualquer SGBD consegue executar a sua query escrita dessa forma. Quando nós mantemos o padrão ANSI na escrita da consulta, você pode pegar a mesma consulta e rodar numa base de dados SQL, ou Oracle, ou MySQL, ou qualquer outra ferramenta SGBD, que ele vai reconhecer esse formato, pois existe uma padronização internacional para escrever as queries. Pois bem, no padrão ANSI, para fazer a união das tabelas, você vai usar essa técnica. Depois do from, você vai escrever inner join para juntar as duas tabelas. Nós vamos sempre fazer a ligação entre duas tabelas. E esse processo é muito importante para que possamos entender como funciona a estrutura. Clicando então aqui no diagrama da nossa base de dados, eu vou clicar com o botão direito e nós vamos fazer um novo diagrama do banco de dados. Nós vamos pegar a tabela de alunos, ou melhor, como nós estamos falando nota fiscal, eu vou pegar a tabela nota fiscal, itens nota fiscal e pessoa. Além disso, nós temos a tabela de forma de pagamento que vimos anteriormente. São 4 tabelas. Vou clicar em adicionar e você vai perceber que no diagrama ele vai montar
o diagrama do banco de dados. Eu consigo visualizar qual é a ligação entre as nossas tabelas por aqui. Então eu sei que se na minha nota fiscal eu tenho o nosso campo ID pessoa, ele está ligado na nossa tabela ID pessoa. Então eu posso trazer nome, data de nascimento, sexo, CPF, qualquer informação da minha tabela pessoa pode ser trazida para cá. Nós temos aqui a nossa chave primária ID pessoa. Na tabela pessoa, que é a nossa tabela de dimensão, não há repetições de número de IDs de pessoas. Cada pessoa está cadastrada de forma única nessa tabela. E na nota fiscal, a mesma pessoa pode comprar várias vezes, então pode aparecer o ID pessoa repetido várias vezes. Então nós já sabemos que dá para fazer essa ligação. Se você tiver dúvidas, monte o diagrama do seu banco de dados para que você possa saber exatamente de onde estão vindo as informações das suas tabelas. O Inner Join, então, nós já temos a nossa tabela principal, que é a nota fiscal. Eu preciso fazer um join, então, com pessoa. E o Inner Join, ele vai relacionar exatamente os IDs pessoas entre as duas tabelas. Se existe uma nota fiscal para o Alessandro, ele vai trazer os dados do Alessandro. Se o Alessandro nunca comprou, não tem nota fiscal, ele não traz os dados do Alessandro. O Inner Join traz os dados que coincidem nas duas tabelas. Guarde bem isso. Nós vamos então fazer um Inner Join com a tabela pessoa, vou colocar aqui um alias P. E olha a importância do alias. No formato ANSI, nós temos que escrever ON, para dizer qual é o campo de ligação entre essas duas tabelas. ON seria mais ou menos aí onde o campo P.ID pessoa, a nossa chave primária ID pessoa da tabela pessoa, é igual à nossa tabela de chave estrangeira ID pessoa da nota fiscal. Então nós estamos interligando a nossa chave primária da pessoa com a chave estrangeira da nossa tabela. Aqui nós temos a primary key e aqui nós temos a nossa foreign key. Feita esta ligação, você já pode vir aqui na sua query, colocar uma vírgula, usar o alias que você colocou para a pessoa, digitar o ponto e vai aparecer todos os campos da sua tabela. Então eu posso trazer o nome, vírgula, e também o CPF da pessoa. Se selecionarmos esse select agora, olha que interessante, quando dermos o F5, nós já sabemos exatamente que o ID pessoa é do Fábio Takayama, cujo CPF está lá. Quando nós criamos essa junção, se eu não preciso mais da tabela ID pessoa ou do campo ID pessoa, você pode vir até aqui e comentar essa tabela. Nesse join, nós não precisamos nos preocupar mais com o campo de ID, porque eu já trouxe o nome da pessoa certa. E aí se eu perguntar para você, como ele pagou? O que é esse método 6? Já sei, nós vamos fazer a ligação entre as tabelas, fazendo outro inner join. Não coloque a vírgula para separar as tabelas. Você vai simplesmente digitar inner join. Nós vamos colocar a nossa tabela agora. Como é que ela se chama? Se você olhar aqui na estrutura do seu banco de dados à esquerda, você vai ver que a tabela se chama forma underline pagamento. Então eu vou escrever forma underline pagamento e vou dar um alias para ele de FP. On, ou seja, onde FP.id forma de pagamento. Lembrando que forma de pagamento é a nossa tabela de dimensão. A nossa chave primária de ID forma de pagamento é igual. Qual tabela que liga com a forma de pagamento? Se você não souber, não tem problema. Volte para o seu diagrama e observe que a nossa tabela de forma de pagamento ela se liga com a nossa tabela de nota fiscal. Então, na minha consulta, eu preciso dizer que ela é igual a nf.id forma de pagamento. Se eu vier agora aqui no final, depois do CPF, e colocar fp. E pedir para que ele me traga o nome da forma de pagamento, ele vai trazer. Selecionando a nossa consulta, vamos reduzir um pouquinho aqui a janela abaixo, você vai perceber que ao pressionar o F5, ele vai dizer que nota promissória foi a forma de pagamento dele. Então nós temos nota promissória, cartão de crédito à vista, parcelado, boleto. Nós já conseguimos identificar qual é a forma de pagamento correta. Posso agora tirar o ID forma de pagamento da nossa consulta e aplicar mais um F5. Se você quiser tirar a restrição do where, não tem problema. Podemos executar essa consulta até os inner joins, pressionar o F5,
e você vai ver das 2.297 linhas da nossa tabela qual é o nome do cliente de cada nota, qual foi o valor de cada nota e a forma de pagamento. Eu poderia agora comentar essa linha do where e incluir aqui o nosso order by. Order by, nome, forma, pagamento. Pois como esse campo foi usado no join, eu posso usá-lo também na classificação dos dados. E quando executarmos, você vai ter aqui as informações agrupadas. Formas de pagamento, depois as pessoas e assim sucessivamente. Na cláusula do where, você poderia agora filtrar uma única forma de pagamento e assim fazer as suas consultas separadas. O mais importante é sempre identificar o que a sua consulta está trazendo. Aqui ele está trazendo nota fiscal, valor, nome e CPF com forma de pagamento. É esse o objetivo dessa nossa consulta que acabamos de fazer. Sempre documente os seus códigos, pois a documentação do código é muito importante, principalmente quando você for dar manutenção posteriormente aí ao seu código. É esse tipo de ação que vai fazer com que no futuro você se lembre exatamente qual era o objetivo dessa query ou dessa consulta. Vamos então fazer aqui um outro desafio. Ó. Nós vamos listar, vou comentar o código, todos os produtos constantes das notas fiscais. Unidade de venda e valor. Nós temos algumas tabelas aqui. Então, por exemplo, eu tenho a tabela de nota que nós já usamos. Nós temos agora uma tabela de produto. Se nós fizermos aqui um select na nossa tabela de produtos, você vai ver que eu tenho o ID do produto, o nome, o valor da venda, a unidade de venda. São informações exclusivas do produto. Itens nota fiscal é uma outra tabela que nós temos aqui, que mostra o número do ID do produto e mais a nota fiscal e a quantidade daquele produto que foi comercializada. Algumas tabelas complementares servem para que possamos fazer a junção e extrair as informações. Então nós vamos trazer nesse nosso select a seguinte condição. Select, eu vou colocar aqui um from, e a partir desses dados nós vamos dizer que eu quero primeiro trazer os dados da minha tabela principal, DBO, itens nota fiscal. A tabela itens nota fiscal, ela não está aqui no nosso diagrama. Ah, está sim, está aqui embaixo. Se não, era só você clicar com o botão direito e adicionar tabela no seu modelo de dados. Então, como não estava, eu vou incluir agora a tabela de produtos. Ó, adicionar tabela, produto e adicionar. Ao fechar, você vai ver que essa tabela já tem um relacionamento feito também. A nossa tabela itens nota fiscal, ela está relacionada com a nossa tabela de notas e a tabela de produtos. Vamos voltar para a nossa consulta e aqui nós vamos fazer um alias para essa nossa consulta. Vou chamar de inf, de informações. No select, eu vou pedir para trazer então inf, ponto. Essa é uma forma de você identificar os campos. Ó, eu quero trazer o ID do produto, vírgula. Vou trazer também o número da nota fiscal, vírgula, e a quantidade do produto que foi feito. Vamos trazer também depois o valor da venda lá. Nas informações nós temos o valor do preço unitário. Vírgula, inf, ponto, quantidade. Você vai aprender também ainda nesta aula como fazer operações matemáticas, multiplicando, por exemplo, quantidade pelo preço unitário. Se selecionarmos esses dados e dermos um F5, você vai ver que eu já tenho algumas informações. Mas, por exemplo, a primeira pergunta que nos surge é: qual é o produto que foi comprado por essa nota fiscal? Nós vamos ter que fazer, então, um inner join. Inner join para trazer informações dos produtos. E essa tabela, ela vai ser utilizada, né, vai ser importada na nossa tabela de produto. Vou colocar aqui a sigla P. On p.id underline produto, que é a nossa chave primária, é igual a inf.id produto. Feita a ligação através do inner join, se nós agora selecionarmos, depois da quantidade, colocarmos uma vírgula, eu posso digitar aqui p.nome e eu vou saber que produto é. Selecionando a nossa consulta, pressionando o F5, você tem o nome do produto que foi adquirido pelo usuário. Não preciso mais do ID produto, então podemos ocultar
essa coluna comentando o seu código e descendo os demais campos para a linha de baixo. Selecionando os nossos dados, nós vamos simplificar o nosso modelo, trazendo apenas as informações desejadas. E uma forma bem simples de fazer a operação, veja só. Se você copiar a coluna de preço unitário e quantidade, colar na linha de baixo e substituir a vírgula pelo símbolo da multiplicação, vamos colocar um alias aqui, as total produto, ou total apenas. Você vai perceber que ele vai multiplicar o preço unitário de cada produto aqui pela quantidade comprada. Ao executar a nossa query novamente, você vai ver agora uma coluna chamada total, que é a multiplicação dos dois valores. Quando há mais de um valor, o valor é calculado automaticamente. Dessa forma, conseguimos montar também a nossa especificação. Temos os valores de venda que foram feitos. Na tabela de produtos, nós temos uma unidade também. Aqui, se eu colocar unidade de venda, você vai encontrar qual é a quantidade, porque só colocar a quantidade pode ser 1 quilo, 1 tonelada, uma peça. Então, se nós colocarmos ali a unidade e pressionarmos o F5, você vai ver a unidade de venda por aqui. Também é possível aplicar filtros aos nossos dados. Vamos agora fazer algo relacionado com a nossa tabela de endereços. Se você olhar aqui na nossa estrutura, nós temos lá uma tabela de endereços. No nosso diagrama, eu posso vir até aqui, adicionar a nossa tabela também. Vamos pegar endereço, estado e tipo de endereço e cidade. Nós vamos adicionar essas 4 tabelas e elas serão também montadas aqui a partir da nossa estrutura. Vamos trazê-las para o lado direito. Você pode reduzir o zoom também segurando a tecla Ctrl e reduzindo o zoom. Agora nós temos as nossas tabelas de endereço que podem também ser utilizadas para fazer as consultas. Se você observar agora, essa estrutura nova de tabelas, elas estão relacionadas e a tabela principal de endereço, ela está relacionada com a tabela pessoa. É daqui que nós trazemos, então, as informações do usuário. Então, onde a pessoa mora? Através da sua tabela de endereços. E aí dá para saber o tipo de endereço, se é comercial ou residencial, a cidade e o estado. Então perceba que o modelo de dados ele vai crescendo conforme você vai utilizando. Vamos salvar esse nosso diagrama. Vou dar um OK. O diagrama está salvo. Podemos agora voltar e fazer uma pesquisa usando a tabela de endereços. Select, From, só que dessa vez nós vamos fazer uma pesquisa. Na tabela de endereços nós vamos pegar apenas os endereços residenciais. Como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, na tabela From, você tem que eleger uma tabela principal. Você já viu que a tabela de endereços, ela nada mais é do que uma tabela de, nesse caso, fato, para o cadastro da nossa tabela de dimensão pessoa. Nós vamos começar então selecionando pessoa, pois eu quero trazer os dados da pessoa, dona do endereço. Na sequência, eu vou dar um inner join para juntar essa tabela com a minha tabela de endereço, onde e.id pessoa, que é a nossa elo de ligação entre essas duas tabelas, é igual a p.id pessoa. A nossa chave primária está sendo ligada com a nossa chave estrangeira. No select eu quero trazer então quais informações da tabela pessoa, p.id pessoa, vírgula, p.nome, só isso, vírgula. Da tabela de endereços, e ponto, eu quero trazer o endereço, vírgula. Quero trazer também o bairro, vírgula. Quero trazer também o ID do tipo de endereço. Eu não sei se é comercial ou residencial. Só tenho a coluna de ID na nossa tabela de endereços. Se nós selecionarmos essa nossa consulta e pressionarmos o F5, você vai perceber que ele vai conseguir trazer os dados. Mas, opa, olha só que interessante. Ele começou a trazer alguns dados duplicados. Na verdade, o Felipe Albertini aqui dessa nossa lista, ele tem 2 tipos de endereço, o tipo 1 e o tipo 2. E a pergunta é, qual é o residencial? Não sabemos, por isso nós precisamos juntar essa nossa tabela. Inner join, há uma tabela chamada tipo underline endereço. Vou colocar aqui TE como o alias ou apelido, onde TE.id, tipo de endereço, que é a nossa chave primária,
é igual a e.id, tipo de endereço. Feito o relacionamento, o que nós podemos fazer? Colocar lá na nossa query a nossa coluna te.tipo endereço. Ao selecionar o nosso select e pressionar o F5, você vai perceber que agora eu sei o que é comercial e residencial. Podemos filtrar o ID do tipo ou o tipo de endereço. Então eu vou optar primeiro pelo ID. Where te.id, tipo de endereço, igual a 1, que é um endereço residencial. Ponto e vírgula. Quando selecionar esses nossos dados, F5, nós não vamos ver mais os endereços repetidos. Eu estou selecionando apenas os endereços residencial. Não há nenhum outro endereço comercial. Ou eu também posso optar, ao invés de fazer esse filtro, eu posso vir até aqui e digitar where te.tipo de endereço igual a residencial. Escrever o texto. É muito mais fácil entender no futuro isso do que isso. Se nós selecionarmos o Select mais uma vez e pressionarmos o F5, você vai ver que a consulta é exatamente a mesma. Se você não quisesse ver o endereço residencial, quisesse ver qualquer outro, poderíamos trocar esse símbolo igual por diferente. E ao pressionar a tecla F5 após a seleção do nosso Select, nós veríamos todos os endereços diferentes de comercial. Diferentes de residencial, na verdade. Aí ele mostraria comercial, desconhecido, qualquer outro endereço. Como esse campo tipo de endereço aqui ele é desnecessário, você pode comentar essa linha, mas cuidado. Quando você comentar essa linha, a sua query vai dar um erro, porque ele está terminando com a vírgula no final. É por isso que o select padrão que você usa da ferramenta, ele vem com a vírgula no começo da linha. Se eu apagar agora todas as vírgulas do final, você vai ver que eu posso comentar tranquilamente esta minha linha, pois a minha linha sempre está terminando sem a vírgula. Se selecionarmos os dados e pressionarmos o F5, a nossa consulta vai ser realizada com sucesso. Vamos salvar esse arquivo. Nós já estamos no arquivo de consultas número 4. E dessa vez você aprendeu como utilizar o Inner Join. Lembre-se que o Inner Join ele vai trazer exatamente os registros que coincidem entre as tabelas. Aqueles que não coincidem ele não traz. Imagine uma tabela com os números 1, 2 e 3. Do outro lado, 2 e 3 e 4. Se nós dermos um Inner Join, ele só vai trazer o 2 e 3 da tabela A e o 2 e 3 da tabela B. O 1 e o 4 são ignorados. Somente registros que coincidem através da faixa ou dos dados é que são trazidos. Uma dica importante, vamos pegar lá a nossa primeira consulta, a mais simples. Nós temos aqui 3 tabelas. Nós vamos fazer uma ligação da nota fiscal com a pessoa, só que eu vou usar agora um exemplo para você entender o que é o padrão não ANSI. No padrão não ANSI, você vai escrever o seu select da mesma forma que você escreveu anteriormente. Só tem um problema. O join é feito aqui na cláusula where. Por exemplo, nós vamos trazer os dados da tabela pessoa, vírgula. Vamos colocar um P aqui de alias, vírgula. E olhando para o nosso diagrama, a tabela pessoa está conectada com a nota fiscal. Então eu vou trazer também nota fiscal, NF. Como nós temos um campo em conjunto entre elas, nós não usamos o ON. O ON é o padrão ANSI. No where, eu vou dizer aqui que p.id pessoa é igual a nf.id pessoa. Nós vamos fazer as ligações no where. Se eu trouxer então aqui p.nome, vírgula, nf.número da nota e vírgula, nf.valor, você vai ver que o SQL Server, mesmo usando o padrão não ANSI, ele vai conseguir trazer os dados. Porque ele foi preparado para trabalhar com esse formato também de consultas. Mas existem sistemas de gerenciamento de banco de dados que não aceitam. Então, se você escrever uma query nesse formato, possivelmente um banco de dados MySQL ou qualquer outro, pode ser que ele recuse e ele exija que você escreva no formato ANSI. O ANSI, ele garante essa operacionalidade entre plataformas. Então, se você tivesse essa mesma estrutura num banco de dados Oracle, funcionaria o padrão ANSI em qualquer banco de dados. O padrão não ANSI pode dar erro. Inclusive, uma curiosidade, para fazer o left join e o right join, que são ligações de outros lados da tabela,
No Oracle se usa o sinal de mais. E você vai observar que esse sinal de mais aqui do lado do campo não é aceito pelo SQL Server. No Oracle, o mais indica qual é a direção do join, da cardinalidade dos dados. Se é para um, para muitos, se é muitos para um, se nós vamos fazer o left ou o right join. Então, nesse caso, tome bastante cuidado, pois na aula do SQL Server, ele só vai reconhecer os padrões join, ou os padrões ANSI, e vai funcionar também no padrão não ANSI. Mas se você tiver que aprender, só use o padrão ANSI. Se você tiver que escrever queries em testes de emprego, escreva no padrão ANSI. Dessa forma, você vai garantir que toda a consulta que você escrever vai rodar de forma eficiente.